Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Simone Ávila, sou doutora em Química, especialista em Neurociência e Comportamento Humano. E aqui no nosso canal você vai encontrar conteúdos que vão te ajudar a despertar o seu máximo potencial. No vídeo de hoje, eu quero falar a respeito de como que você pode otimizar o seu aprendizado após os 30 anos. Então, se você tem mais de 30 anos, está passando por um processo de transição de carreira, por exemplo, então precisa aprender novas habilidades, estudar assuntos novos, e você acredita que a sua idade pode ser um bloqueio, no vídeo de hoje você vai entender como que você pode melhorar o seu aprendizado, mesmo já estando na fase adulta. Eu quero começar compartilhando uma história minha com vocês. Eu terminei a minha carreira acadêmica, né, a minha formação no doutorado, ainda muito jovem. Fiz a graduação, logo em seguida fui fazer o mestrado, fui fazer o doutorado, e eu ainda era muito jovem quando passei por todo esse processo. A grande questão é que, por conta de uma frustração profissional minha, né, eu trabalhei por mais de 10 anos como professora universitária, chegou um momento que eu me senti estagnada, que eu não evoluía, e eu senti que eu precisava buscar por algo diferente. Então, dentro desse contexto, eu já tinha mais de 30 anos, já tinha toda essa formação, e eu senti que eu precisava aprender novas habilidades, desenvolver novos comportamentos, se eu quisesse tratar esse meu processo de estagnação na carreira. E foi então que, depois dos 30 anos, eu fiz uma pós-graduação em neurociência e comportamento humano. Comecei a estudar sobre marketing digital, sobre as redes sociais, sobre como que eu poderia construir uma empresa digital, como que eu poderia começar a dar meus cursos, meus treinamentos por meio da internet. Então, eu tive que aprender muitas coisas novas após os 30 anos, e tudo isso estava muito fora daquela carreira tradicional que eu tive, né? A faculdade de Química, o mestrado, o doutorado, né? Não vou dizer que esse processo não me trouxe bagagem, logo que me trouxe. Mas eu tive que aprender num curto espaço de tempo muita coisa nova, se eu quisesse realmente passar por esse processo de transição de carreira. E eu quero dizer para vocês que o aprendizado de adulto, ele é baseado em um ponto que eu considero uma vantagem muito grande em relação às crianças. Todo mundo associa que a criança aprende com mais facilidade, que tudo que a gente aprende mais cedo é melhor. E sim, a criança ela tem mais facilidade de aprender, porque o cérebro dela ainda está ali jovem, né? É como se fosse uma esponja, ele vai absorvendo tudo que está sendo passado. E a criança ela é muito curiosa, então isso pode ser um ponto positivo também. Só que o adulto, ele tem uma vantagem que ele filtra o aprendizado. O que é filtrar o aprendizado? Quando ele enxerga necessidade em aprender algo novo, aí começa a despertar a motivação por aprender. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que o adulto ele vai aprender aquilo que ele quer, ok? É diferente de uma criança que você vai lá, matricula num curso e ela assiste um monte de aulas de forma passiva e ela é obrigada, né, a estudar aqueles conteúdos. O adulto não tem essa de você forçá-lo a aprender alguma coisa. Ele vai aprender algo quando ele realmente despertar para a necessidade. Então, dentro desse exemplo que eu tratei para vocês, que eu já tinha mais de 30 anos, fui fazer uma pós-graduação, comprei um monte de curso online, comecei a estudar livros, enfim, né? Eu tive que estudar muita coisa num curto intervalo de tempo. Então, eu tive que desenvolver também algumas habilidades, né, relacionadas à produtividade. Não adiantava só eu estudar, eu precisava estudar de uma forma produtiva, porque eu tinha outras tarefas. Né? O adulto ele trabalha, ele tem que cuidar da casa, às vezes ele vai ter que cuidar dos filhos, ele tem outras atividades que não é só estudar. A criança ela só estuda. Então, na fase adulta, pontos que são importantes. Você vai aprender aquilo que você julgar necessário. E eu preciso de estratégias, eu preciso de ferramentas, porque eu preciso otimizar o meu aprendizado. Eu não tenho mais tempo suficiente, eu preciso ser produtiva nos estudos. Então, aqui que vem a importância
de você realmente começar a desenvolver estratégias de estudo baseado no funcionamento do cérebro humano. E o ponto-chave é: eu preciso estudar e não esquecer. Quantas coisas que nós estudamos na época da escola, às vezes até da faculdade, que nós não nos lembramos mais. Então, como que eu combato isso, né? Como que eu estudo de uma forma que eu consigo me lembrar daquilo que eu estudo e não preciso ficar revendo aquele assunto diversas vezes? Existem dois tipos, né, de aprendizado, vamos se dizer. Existe aquele conteúdo que eu preciso aprender porque eu vou ser cobrada sobre esse conteúdo de uma certa forma teórica. E são esses conteúdos, muitas vezes, que a gente precisa para passar numa prova, para fazer um concurso, né, para passar num processo seletivo, ou até mesmo para estudar durante a faculdade, a pós-graduação. Então, eu tenho um conteúdo teórico, que para eu me lembrar desse conteúdo teórico, eu preciso tornar o meu aprendizado ativo. Como que eu torno esse aprendizado ativo? Quando eu pratico. E formas de você praticar é fazendo resumos. Então, eu preciso assistir uma aula e logo em seguida eu preciso preparar um resumo sobre esse conteúdo da aula que eu acabei de assistir. Então, não adianta eu consumir um monte de vídeo no YouTube e eu ficar só consumindo os vídeos de forma passiva. Eu preciso assistir um vídeo e fazer um resumo sobre esse vídeo. Esse resumo pode ser no formato de um texto, esse resumo pode ser no formato de um mapa mental, como também pode ser um resumo falado. Você pode explicar aquilo que você entendeu daquele vídeo. Então, você pode pegar o seu celular, gravar um vídeo, gravar um áudio, explicar para alguém aquilo que você viu no vídeo. Tudo isso são formas de você memorizar aquele conteúdo que você aprendeu por meio de um vídeo ou de um livro. Não adianta só eu ler um livro e não praticá-lo. Então, eu preciso fazer resumos. O aprendizado ele sempre vai acontecer de forma ativa. E tem um ponto que é super importante. Durante o sono é quando o nosso cérebro ele transfere as informações da nossa memória provisória, que é aquilo que a gente teve acesso ao longo do dia, para a nossa memória definitiva. Só que para que o meu cérebro ele filtre quais informações que vão para a memória definitiva, ou seja, quais informações que esse indivíduo não vai esquecer, aquelas informações que foram praticadas. Então, o ponto que é importante é que você faça resumos, pratique esse conteúdo no mesmo dia que você assistiu a aula ou que você leu um livro. Se você assistiu uma aula hoje, você não fizer um resumo dessa aula hoje, com o passar dos dias você vai esquecer. Então, os resumos precisam ser feitos no mesmo dia que você assistiu uma aula. E existe um outro ponto que é importante também. Muitas vezes nós adultos, nós buscamos por conteúdos que nós precisamos aplicar no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E quando é um assunto que você pode aplicar na sua prática, né? Então, por exemplo, eu estudo muito conteúdos de marketing digital. E o marketing digital eu aplico dentro do meu trabalho nas redes sociais. Então, não é um conteúdo que eu preciso necessariamente ficar fazendo resumos. O que eu preciso? Eu preciso aprender um pouquinho sobre aquele assunto e executar esse assunto dentro do meu trabalho. Então, se você, por exemplo, eu gosto de dar exemplos na química porque eu sou química. Você é um químico analítico, você aprendeu uma nova técnica de análise, você precisa colocar essa técnica em prática. É a diferença da pessoa que sabe a receita teórica do bolo e a pessoa que realmente prepara o bolo, ok? Então, sempre que você estiver lendo um livro ou está aprendendo um novo assunto, que esse novo assunto ele é aplicável na sua rotina pessoal ou na sua rotina de trabalho, aplique. É isso que vai fazer com que você aprenda. Se é um assunto puramente teórico, faça resumos. Pessoal, apliquem essas estratégias que vocês vão ver melhoras significativas na absorção do conteúdo. Uma coisa que precisa ficar muito clara: quando você assiste uma aula ou você lê um livro, por exemplo, você não está aprendendo, você está entendendo. Entender e aprender são coisas diferentes. Aprender é quando você consegue, além de se lembrar daquele conteúdo que você estudou, aplicar esse conteúdo no seu dia a dia para a resolução de problemas.
E não existe aprendizado que não seja proveniente de um processo ativo. Você precisa praticar para que você realmente aprenda e tenha resultados a partir do conhecimento, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha. Se você tem um amigo aí com mais de 30 anos que você sente que tem alguma resistência para estar aprendendo ou que está a fim de melhorar o seu processo de aprendizagem, o seu desenvolvimento, compartilhe esse vídeo com esse colega, ajude com que os nossos conteúdos atinjam mais pessoas. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, vai lá, faz a sua inscrição e ativa o sininho para que você possa ser notificado sempre que um conteúdo novo for produzido. Lembre-se sempre, aprender a aprender é muito mais que uma habilidade, é um superpoder. E você pode atingir esse superpoder ao despertar o seu máximo potencial.